E aí, galera, bom dia. Gente, cinética é química, fatores que alteram a velocidade, né, de uma reação. Lembrando que a gente está trabalhando aí no Tetra 2, está lá na frente 3, e a gente está nas aulas 23 e 24, lá na página 686. Na última aula a gente falou em relação à velocidade média de uma reação, aos fatores necessários para que uma reação ocorra. E a ideia agora é ver como é que eu posso alterar a velocidade de uma reação. Em alguns momentos eu quero acelerar, em outros momentos eu quero retardar uma reação química. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos essencialmente 4 fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Tá? Quem são eles? Nós temos então o efeito da temperatura, o efeito da superfície de contato, dos catalisadores e da concentração dos reagentes. Na verdade, a gente vai abordar temperatura, superfície, concentração e, por fim, os catalisadores. Tá? Como é que a temperatura vai afetar, então, a velocidade de uma reação? Lembra lá que a temperatura ela te fornece o grau de agitação médio das moléculas, né? O grau de agitação térmico aí. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas que você tem naquele sistema. E é justamente essa ideia de estar mais agitado que vai ser usado por nós. Então, quando eu penso nessa ideia da temperatura, eu penso o quê? Eu penso que, por que eu guardo um alimento dentro da geladeira? Lembra lá que para ter uma reação química, eu precisava ter as colisões. Então, quando eu ia ter uma reação química, eu pegava lá uma molécula A, ela vinha em rota de colisão com uma molécula B. Quando as duas colidiam, eu tinha lá então a minha formação do produto, que seria AB. Isso é o que eu preciso para ter o meu produto. Agora, quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade dessa molécula. Então eu posso dizer aqui, ó, que se a temperatura é maior também a velocidade. E o mesmo acontece aqui. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quer dizer o quê? Mais a minha molécula vibra. E se essa molécula vibra mais, maior vai ser o efeito que eu vou ter aí na agitação dessas moléculas e mais colisões eu terei. Agora, quando eu coloco isso dentro aqui da geladeira, o que está acontecendo? Dentro da geladeira eu vou pensar que a minha molécula está com uma velocidade menor. Então as moléculas que estão aqui dentro, elas vibram menos. Vibrando menos, eu posso dizer que eu tenho menor número de colisões e com isso uma menor velocidade. Na realidade, olha só, o aumento da temperatura, ele aumenta a velocidade de uma reação. Por quê? Porque a gente pode dizer que ele eleva a velocidade média das moléculas, né, reagentes, que foi o que a gente viu ali agora. Ele aumenta a energia cinética dessas moléculas. Claro, se eu aumento a velocidade, eu aumento a energia cinética. E eu também vou ter uma maior colisão, ou uma maior frequência de colisões, que a gente acabou de desenhar ali. Portanto, sabendo que eu tenho maior velocidade, maior número de colisões, eu posso dizer então que quanto maior a temperatura, a gente pode pôr aqui, ó, que o aumento da temperatura causa um aumento na velocidade. Tá? Quanto maior a temperatura, então, maior a velocidade da nossa reação. Existe uma regra geral que ela diz que a cada 10 graus Celsius que nós aumentamos no sistema, a velocidade da reação dobra. Como é que eu posso pensar nisso? Talvez você já tenha olhado, e aí na sua casa, uma caixinha de leite. Se você pegar lá na geladeira uma caixa de leite, você vai encontrar a informação que melhor consumir em até 48 horas. Conservar sob refrigeração a 4 graus Celsius. Claro que eu vou usar essa ideia do leite com uma aproximação bem simplória, tá? Uma coisa bem surreal, mas é só para você entender essa ideia da lei de Van 't Hoff ali, ou do fator de Van 't Hoff, tá? Para velocidade. Imagina que num dia de verão em Floripa, tá? Com nossa temperatura aí de manhã cedo, de 34 graus Celsius, você retira o leite da geladeira e você resolve fazer aquele seu papel, né? Aproveitar aí que está em casa e preparar o café da manhã para toda a família. Nesse momento, aquele leite que estava a 4 graus Celsius na geladeira passa a estar a 34 graus Celsius. Só que você, dedicado, levantou cedo para estudar, acordou 7 da manhã. O resto do pessoal estava ali com as coisas em dia, podia levantar às 8. Ou imagina que o seu irmão mais novo levantou só às 11. Como é que vai estar a situação desse leite? Lembrando, galera, eu estou generalizando,
eu estou fazendo uma situação onde o leite azedar só dependeria da temperatura, isso não é real, tá? Eu estou pegando um caso como se o fato de mudar a temperatura estragasse o leite. A gente sabe que isso não é real, mas é só para mostrar aqui a aplicação daquela lei. Então, quanto tempo duraria aqui, ó, o leite? Tá? Como é que nós teríamos? Se o leite estivesse a 4 graus Celsius, eu sei que ele duraria só... droga, esqueço que não posso apertar C. Aqui de novo, ó. O leite, 48 horas a 4 graus Celsius, né? Então, aqui em Floripa, a 34 graus Celsius, como é que nós teríamos? Se fosse a 4 graus Celsius, nós teríamos o nosso leite aí, tá? Durando 48 horas. Só que eu estou considerando que eu coloquei a 34 graus Celsius. Então, meu leite passou por 14 graus Celsius, 24 graus Celsius e a 34 graus Celsius. Tá? Reparem que, na verdade, é como se eu estivesse considerando cada aumento de 10 graus Celsius, né? Daqui para cá, eu tenho mais 10 graus Celsius. Então, aqui eu tenho a mesma lógica, né? E aqui também a mesma lógica. Então, quando eu aumento 10 graus Celsius, a velocidade dobra. Lembra que a lei de Van 't Hoff falava isso, ó. Aumentar 10 graus Celsius, dobra a velocidade. E se dobra a velocidade, o tempo necessário para aquele processo ocorrer cai pela metade. Então eu poderia dizer que aqui seria 24 horas, 12 horas, 6 horas. Claro que, de novo, né, gente, eu generalizei um monte, mas eu poderia dizer que se o leite na geladeira a 4 graus Celsius dura 48 horas, se eu deixar ele aberto numa temperatura de 34 graus Celsius, teoricamente, levando em conta a mesma ideia, em 6 horas ele deveria estragar. Tá? De novo, a gente generalizou. Aí, generalizou bastante aí. Vamos só apagar aqui esse OS que ficou ali no cantinho. E aí a gente já... Aí, a gente já segue. Então, lei de Van 't Hoff, tá? É uma aproximação bem geral. Muitos vestibulares já não usam mais ela. Algumas provas aí já estão tirando essa aproximação, mas é legal que você saiba. Tá? Então, efeito da temperatura, aumentamos a temperatura, aumentamos a velocidade. E é por isso que a gente guarda os alimentos na geladeira. Queremos que a reação ocorra mais lentamente, então você vai guardar na geladeira. Tá? Associa você no verão e no inverno. Você no verão disposto um monte. Você agora no inverno dá aquela preguicinha, quer ficar um pouquinho mais deitado, justamente porque você tem menor agitação. Vamos lá. Além da temperatura, a gente pode falar da superfície de contato. E eu te pergunto se você já tomou aqueles medicamentos efervescentes, vitamina C. Pode ser aqui no sul agora, a gente está caminhando aí para o inverno, então essa ideia de algumas pessoas tomar vitamina C, né? Herança lá do Linus Pauling. Quando a gente pensa na superfície de contato, imagina aquele teu comprimido de vitamina C inteiro colocado na água, ou imagina que ele foi quebrado quando ele foi colocado na água. Qual dos dois vai ferver ou vai dissolver mais rapidamente? Quando eu penso em superfície de contato, eu vou pensar que quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da minha reação. Na realidade, os 4 fatores eles vão aumentar a velocidade, quando eu aumento eles. Se eu quiser diminuir a velocidade, eu diminuo, como a gente viu ali na temperatura. Então, olha esse caso aqui. Ó. Eu pego o açúcar aqui inteiro, tá? Então, uma pedrinha de açúcar, e ao invés de fazer a dissolução desse açúcar cristal, eu vou tentar dissolver o açúcar refinado. Repara que eu peguei o açúcar cristal aqui, ó, e quebrei ele aqui, ó. Eu dividi ele em 4 partes, claro que iguais, né? Não igual ao meu desenho aqui, mas eu dividi ele em 4 partes iguais. O que aconteceu? Antes, eu tinha estas superfícies aqui, ó, para entrar em contato com a água e aí ser dissolvido. Agora, quando eu pego o açúcar que foi cristal, que é o açúcar refinado, perdão, não é mais o açúcar cristal, não, é o açúcar refinado, olha o que acontece. Eu passo a ter agora maior quantidade de áreas. Tá? Vamos fazer assim, ó. As áreas que eu já tinha, eu vou pintar da mesma cor, só para você ver. Então você tinha isso aqui, ó.
Essa aqui era a tua área de contato quando você tinha lá o açúcar cristal. A mesma ideia, ó. Agora, quando eu vou pegar essa ideia agora da minha versão refinada, reparem que isso aqui, ó, tudo é novidade. Opa. Tá? Essa parte que eu estou pintando em vermelho agora, ó, é uma parte que não tinha antes. Então eu aumentei a área de contato entre a água e o açúcar, fazendo com que a reação química aconteça mais rapidamente. Se tiver uma reação, por quê? Imagina que para ter uma reação, lembra que a gente falou já que nós precisamos de colisão. Aonde é que eu vou ter mais colisões? Aonde eu tenho aqui, ó, 4 laterais, então eu tenho 4 superfícies, ou aqui, aonde eu tenho, na verdade, 16 superfícies. Aqui, ó, eu tenho 16 superfícies. Então, aonde eu tenho a maior quantidade de superfícies, que é aqui, eu vou ter maior área de contato, logo, maior probabilidade de colisões. Se eu aumento as colisões, eu aumento a velocidade. Poderia pensar também, no caso aqui, ó, né, de observar eles. Então, o açúcar cristal, esse cristalzinho maior, o açúcar refinado, pozinho, bem fininho. Ou ainda, gente, tá? Olha aqui embaixo primeiro. Ó, o comprimido e o pó. Isso aqui é o mesmo medicamento, na sua formulação em comprimido efervescente e na sua formulação em pó moído. Repara que esse o comprimido vai fervendo, então eu tenho aquela superfície menor, e aqui no pó eu tenho a superfície maior. Quanto mais pulverizado, quanto mais moído estiver o seu composto, maior é a velocidade. E agora, professor, mas se eu tiver o mesmo composto, imagina que eu tenho um composto qualquer e esse composto ele tem exatamente a mesma superfície de contato, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho essa superfície de contato, que é igual nos 3 casos. Só que o meu composto, ele pode estar no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido. Se eu mudar o estado físico do composto, aí eu posso dizer que no estado gasoso a velocidade é maior do que no estado líquido, do que no estado sólido. Então, a mesma reação aqui com a substância em estados físicos diferentes é mais rápida no estado gasoso, tá? Só lembrando, então, que aqui é para a mesma reação com a substância com a mesma superfície de contato, né? Mesma superfície de contato. Beleza? Então, só para frisar essa ideia aqui, que o estado gasoso, por ter maior energia, reage mais rápido. Aqui, na verdade, é uma associação, né? Do efeito da superfície de contato, porque as moléculas no estado gasoso estão mais afastadas, com também a temperatura. Aqui tem maior temperatura do que no líquido, do que no sólido. Concentração dos reagentes, galera. Quando eu penso na concentração, imagina essa situação aqui. Ó. Eu tenho, então, uma molécula A e uma molécula B. A forma de colisão entre elas é essa. Eu tenho uma possibilidade. Agora eu tenho duas moléculas de A e uma de B. Então eu posso ter isto colidindo. Em vermelho são colisões eficazes. Mas eu também poderia ter uma outra colisão. Eu poderia ter ainda, aqui, ó, uma colisão de A com A, que não seria eficaz. Então aqui eu tenho, vamos só pegar aqui a caneta para escrever. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma colisão eficaz. Aqui nós temos duas colisões eficazes. E eu ainda poderia aumentar mais, poderia colocar assim. Aonde eu vou ter agora, olha só. Vou pegar aqui, colisões eficazes. Eu posso ter A com B, A com B. Mas eu também posso ter isto. Então aqui, ó, eu percebo que eu tenho 4 colisões eficazes e também consigo visualizar bem que eu tenho duas ineficazes, que seria esta e esta. Então, aqui com o aumento do reagente, eu posso dizer que eu tenho 4 colisões eficazes. Pensando nessa ideia das eficazes e das não eficazes, reparem que, na verdade, ó, quando a gente aumentou a quantidade de reagente, aumentou o número de colisões, e isso aumenta a velocidade. Então, o aumento da concentração dos reagentes aumenta o número de colisões entre essas espécies, o que aumenta a taxa de desenvolvimento, ou seja, o que aumenta a velocidade. Então, nós já vimos aí que temperatura aumenta a velocidade,
que superfície de contato aumenta a velocidade e que concentração dos reagentes também aumenta a velocidade. Podemos ainda falar em relação aos catalisadores, e esse eu gostaria de chamar bastante a atenção. Galera, de maneira geral, catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Lembrando que a gente pode diferenciar, olha só, temperatura. Opa, vamos só apagar aqui que ficou feio. Então, a temperatura, a superfície de contato e também a concentração, esses três casos, esses três fatores aqui, eles atuavam da mesma forma. O que eles faziam? Eles aumentam a probabilidade de colisões. Então, se ele aumenta a probabilidade de colisões, eles acabam aumentando aí, né, para a gente a velocidade da reação. Agora, o catalisador, eu diferencio ele. Então, o catalisador, o que ele vai fazer? O catalisador ele vai agir de uma maneira diferente. Ele diminui a energia de ativação. Tá? Então, nós temos que ter essa clareza, que eu tenho uma diferença bem grande aí entre efeito do catalisador e efeito aí da temperatura, concentração e superfície de contato. Sugiro qualquer coisa, volta o vídeo aí, pausa ali naquela imagem, tá? E grava ela. Então, se o catalisador ele diminui a energia de ativação, eu vou pensar da seguinte maneira: ele somente aumenta a velocidade. Ele não altera ΔH, ele não altera equilíbrio químico, ele só faz com que a velocidade da reação química seja maior. Ele não é consumido, com uma ressalva. Caso esse catalisador seja consumido em uma certa etapa, ele será regenerado na etapa seguinte. Então, no saldo final, o catalisador entra na reação e sai na mesma quantidade. Ele não inicia a reação química, mas claro que ele aumenta a velocidade daquelas reações que já ocorrem. Eles podem ser utilizados em pequenas quantidades. Claro, se ele não é consumido, não tem por que eu colocar um monte de catalisador. Catalisadores normalmente são caros, então a gente coloca lá uma pequena quantidade. Aí você pode estar perguntando, professor, o que é um catalisador? Depende da reação. Existem reações que o catalisador é o hidróxido de sódio. Existem reações onde o catalisador é um ácido. Depois eu vou te falar até para você fazer uma catálise na sua casa. Os efeitos dele podem ser diminuídos com a presença de um veneno de catálise ou de um inibidor ou um anticatalisador. É a ideia de uma molécula que vai reagir com o catalisador, não deixando o catalisador atuar na sua reação. Então, se você não quiser que o catalisador continue atuando, está muito rápida a reação, você usa isso. Como é que eu falei ali para você testar um catalisador? Vai na sua cozinha, pega um pouco de leite, coloca num copo, e aí olha para esse leite, tá? E pensa quanto tempo demoraria para que esse leite azedasse. Agora, joga um pouco de vinagre ou espreme um limão sobre esse leite e observa o que vai acontecer. O meio ácido, ele vai desnaturar as proteínas que estão ali e você vai catalisar, ou seja, você vai acelerar o processo de azedar ou de estragar esse leite. Então, ali nesse caso, o meio ácido, ou H+, está funcionando como um catalisador. Quando eu falo que o catalisador ele altera a energia de ativação, eu vou lembrar daqueles gráficos, né, das nossas curvas aí de energia. Então, lembra que a gente tem um gráfico que ele é assim, né, onde eu tenho lá reagente, energia de ativação, formação de produto. Então, eu tenho essa reação aqui, que ela está não catalisada. Agora, se eu fosse fazer esse mesmo processo na presença de um catalisador, olha o que eu teria. Reagente, produto. Aí, catalisada. Reparem que reagente e produtos não mudaram de lugar. O que mudou foi aqui, ó, energia de ativação da reação catalisada
Tá? Então, esse valor. E agora, energia de ativação da reação não catalisada. Olha só. Energia de ativação da reação não catalisada. Então, quando a gente olha para isso, nós percebemos que o catalisador ele diminui a energia de ativação. Vamos deixar isso aqui mais bonitinho? Tá? Melhorar um pouquinho aí do que eu desenhando. Fazer o seguinte, pegar essa mesma figura, só com uma qualidade um pouquinho melhor. Tá aí, ó. Tá? Então, reparem que a gente consegue visualizar bem, né? Ó, sem catalisador, energia de ativação 1, ela vale, então, 100 kJ. Quando eu olho com o catalisador, eu tenho uma reação de 50 kJ. É legal que vocês percebam que também, no sentido inverso da reação, olha só, saindo de produto e voltando, eu também tenho uma diminuição da energia de ativação. Então aqui, ó, em vermelho, tá para o sentido direto. Vou trocar a cor. Em azul, a gente vai colocar os mesmos valores agora, só que para o sentido inverso. Para o sentido inverso. Então eu tenho aqui, ó, com o catalisador de 80 até 150, eu tenho 70 kJ. E de 80 até 200, eu tenho 120 kJ. Tá? Então, reparem que, independente de ser sentido direto ou sentido inverso, a minha velocidade da reação, ó, sentido direto ou inverso, a minha velocidade vai aumentar com o catalisador, porque sem catalisador, seja para a reação direta ou para a reação inversa, a energia de ativação é maior do que com o catalisador. Então o catalisador ele auxilia ou atua nas duas reações, tá? Nos dois sentidos aí. Beleza? Só uma ideia de mostrar para vocês então como é que funcionava aqui dentro do gráfico. Gente, esse catalisador ele vai atuar por maneiras distintas de catálise. Então olha só, nós temos uma catálise que é homogênea, quando catalisador e reagente formam um sistema monofásico. Então, nesse caso aqui, a nossa catálise aí seria do tipo homogênea. Tá? Nós temos também uma catálise do tipo heterogênea, quando o catalisador está em um estado físico diferente dos reagentes que formam um sistema aí, olha só. Tá? Então aqui a gente vai colocar hidrogênio e oxigênio na forma gasosa, eles estão dentro do balão de reação e não está acontecendo nada, né? A gente não tem aí uma reação química. Agora, no momento em que eu coloco os mesmos gases com a presença de um catalisador aqui embaixo, ó, um catalisador sólido, repara que quando o hidrogênio e o oxigênio chegarem próximos do catalisador, eu vou ter a produção de água. Então, eu tenho uma catálise do tipo heterogênea, onde agora eu tenho a obtenção de água, beleza? Então, a outra forma de catálise se dá através dos biocatalisadores. Para os biocatalisadores, eu recomendaria para vocês assistirem esse vídeo, as enzimas, tá? Do Biologia é Vida, do professor Natália Rezende. E o que vai acontecer? Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês na descrição aqui do nosso vídeo, aí no YouTube. Tá? Não vou dar play nele aqui, mas eu até tenho ele na aula, porque demora bastante, tá? A gente vai ficar aí 2 minutos vendo um vídeo em cima. Recomendo então que vocês olhem esse vídeo inteiro, eu deixo na descrição para vocês o link, que ele vai mostrar um pouquinho sobre o fato de que enzimas, algumas vitaminas, alguns hormônios atuam como biocatalisadores. As enzimas, você já viu lá na biologia. Lembra que você falou que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima? Por que isso? Porque enzimas são proteínas que atuam catalisando algum processo. Catalases, sei lá, fosfatases, algumas enzimas que vão catalisar uma certa reação lá na cascata biológica. Então, recomendo que você olhe esse vídeo, assista ele, até porque aqui vai ter uma analogia bem legal sobre a superfície de contato, tá? Ele vai fazer uma coisa bem bacana sobre a superfície de contato. Deixa eu, ó. Essa parte aqui é bem legal, ó. Quando a gente fala da reação, não sobre a superfície de contato, e sim, nesse momento, sobre a energia de ativação. Olha ali, ó. Repara que tem os dois caminhos. Ele faz essa analogia mostrando o caminho mais lento e o caminho mais rápido. Tá? E depois ele fala um pouquinho sobre os usos dos catalisadores. Então, tá aqui, tá? Vou deixar para vocês na descrição. Recomendo bastante que vocês assistam. Gente, questão 1 do nosso tetra. Vamos lá. Considerando que vários fatores podem interferir na rapidez de uma reação química,
Analise as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso. Fatores como o aumento de temperatura e de concentração dos reagentes influenciam na rapidez de uma reação e sempre a tornam mais lenta. Bom, se eu aumentar a temperatura, a minha reação vai ficar mais rápida. Então isso aqui é falso. 2. Para a combustão completa de 1 mol de parafina, que é o que está aqui, ó, serão liberados 880,2 gramas de CO2 para a atmosfera. Vamos ver aqui. C20, então, quando eu queimar C20 H42 mais O2, eu vou liberar 20 CO2. Eu não vou nem balancear a reação, eu só quero CO2. Então eu sei que 1 mol libera 20 vezes 44 gramas, que é a massa de CO2. Isso dá 880 gramas. Tá? Então, 880,2 ele coloca porque ele coloca que a massa de CO2 é 44,01. Isso aqui, verdadeiro. Para que uma reação ocorra, é necessário que haja colisão entre as moléculas, orientação favorável e energia suficiente. Verdade, né? Teoria das colisões. No processo descrito, se a vela for coberta por um recipiente, é possível que a chama se apague. Se eu tiver uma vela e eu colocar um recipiente sobre ela, o que vai acontecer? A chama vai se apagar, a gente já discutiu isso lá em leis ponderais. Ao aumentar a superfície de contato dos reagentes, a rapidez da reação não será afetada, o que implica maior tempo de duração. Primeiro, se a rapidez não muda, se a velocidade não muda, não implicaria no tempo. Segundo, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade. Então aqui, tá, é falso. Falso. Verdadeiro, 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 falso. Nossa resposta alternativa C. Beleza? 2. No inverno de 2010, a umidade relativa do ar na capital e em vários municípios do estado de São Paulo atingiu níveis muito baixos, semelhantes aos encontrados em desertos, e as temperaturas durante vários dias estiveram acima da média para esta época do ano. Nesses dias, muito secos e quentes, além dos danos à saúde, alguns outros fatores corriqueiros puderam ser observados. Assinale a alternativa que identifica um desses fatores. As roupas lavadas e estendidas em um varal demoraram mais para secar que em dias úmidos e frios. Falso, né? Se o dia está quente no verão, a roupa seca mais rápido do que no dia úmido. Os incêndios provocados por queimadas propagaram-se mais rapidamente do que em dias úmidos e frios. Faz sentido. Vou deixar do lado. As garrafas de refrigerantes retiradas da geladeira ficaram mais suadas do que nos dias úmidos e frios. Falso. Se o dia está menos úmido, vai ter menor umidade no ar para condensar ao redor da garrafa, então, para que ela ficasse suada. D. A concentração de poluentes do ar nos grandes centros urbanos ficou menor do que nos dias úmidos e frios. Falso, galera. Quando o dia está mais úmido, a gente tem aí uma situação onde a gente vai precipitar essa poluição, se chover, por exemplo. Agora, se estiver mais seco, esse poluente ele vai se espalhar mais. Os aparelhos de ar-condicionado drenaram mais água líquida do que nos dias úmidos e frios. Falso também, né? Se o dia está mais seco, não tem mais água para drenar. Então isso aqui é falso. Portanto, os incêndios provocados por queimadas propagam-se mais rapidamente em dias quentes e secos do que em dias úmidos e frios. Resposta alternativa B. A 3. Analise as proposições. Então aqui está o gráfico, tá? Pra gente. Ó, nosso gráfico aqui, tá? Então vamos ver. As duas curvas representam processos exotérmicos. Verdade. Lembra que colocar catalisador não altera o ΔH. Verdadeiro. A curva 2 representa a reação na presença de um catalisador. Verdade, ó. Perdão, falso. Ó, reagente, eu fui ler aqui como curva 2, peguei no meu desenho de antes. Curva 2, curva 1. A curva 1 tem catalisador. A curva 2 tem maior energia de ativação, não tem catalisador. Falso. 3. A presença do catalisador aumenta a energia liberada em relação à reação realizada na ausência do catalisador. Falso, não altera ΔH. 4. A presença do catalisador altera o caminho da reação, reduzindo a energia de ativação do processo. Verdade. Então, 1 e 2, 1 e 4 apenas são verdadeiras, tá? Então aqui a gente poderia dizer que são verdadeiras apenas 1 e 4. Beleza?
Questão 4, nossa última aí, ele vai contar um pouquinho sobre uma reação. Olha só. O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar, o calcário, ou como uma rocha metamórfica, o mármore. Ambos encontram importantes aplicações industriais e comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil, tanto para fins estruturais como ornamentais. Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, dentre eles a produção do cal. Considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência desse material ante desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Em estudos de reatividade química, foram realizados testes sobre a dissolução do mármore, que é o carbonato de cálcio, utilizando ácido acético e ácido clorídrico. As concentrações e os volumes utilizados, dos ácidos, em todos os experimentos foram iguais a 6 mol por litro e 15 ml, respectivamente. Assim como a massa de mármore foi sempre de 1 grama, variando-se a temperatura da reação e o estado de agregação do mármore, conforme a tabela a seguir. E a gente tem a tabela, eu peguei a tabela, copiei aqui nesse slide e a gente vai analisar as proposições. O que a gente precisa primeiro é lembrar um pouquinho sobre esses ácidos. O ácido clorídrico, a gente está falando lá na outra frente, né? Clorídrico é o HCl e ele é um ácido forte. O ácido acético é o CH3COOH e ele é um ácido fraco. Professor, eu não sei quem é quem. Galera, eu vou olhar pelo Ka, pela constante do meu ácido aqui, ó. Quanto maior a constante, mais forte o ácido. Então reparem que a do ácido clorídrico é 10 na 7, a do ácido acético é 10 na menos 5. Então, forte, fraco. Agora vamos dar uma olhada. Os experimentos 5 e 6 apresentam a mesma velocidade de dissolução do mármore, porque a superfície de contato de um sólido não afeta a velocidade de uma reação química. Cara, eu nem vou olhar. Quando ele falou aqui, ó, que a superfície de contato... Nossa, vou ajeitar isso aqui. Quando ele me falou que a superfície de contato não afeta a velocidade, eu já desisto, tá? Isso aqui já era. A B. O experimento 1 ocorre mais lentamente do que o 2. Vamos ver. Experimento 1, temperatura 60, experimento 2, temperatura 10. Bom, já não deu. Porque quanto maior for a temperatura, menor será a velocidade de uma reação. Olha aqui o erro, ó. Maior temperatura, menor. Não, maior temperatura, maior a velocidade. Então, falso também a B. A C. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 4, porque a concentração de íons H+, em 1 é maior do que no experimento 4. Experimento 1, 60 graus, pó, ácido clorídrico. Experimento 4, 60 graus, pó, ácido acético. Como o ácido clorídrico é um ácido mais forte, o que significa ser mais forte? Significa que ele ioniza mais. Então, para o HCl, eu vou ter H+ e Cl-, liberando maior quantidade de íons H+, do que para o ácido acético, que vai também, tá, ionizar aí, liberando o íon acetato e H+. Só que aqui, por ser um ácido forte, eu tenho todas as moléculas quebrando praticamente. Aqui eu tenho poucas moléculas quebrando. Resultado, o experimento 1 vai ocorrer mais rápido do que o 4. Tá? E aí está correto. Galera, livro de casa, exercícios 18 e 20 da 290, da 292 do 27 ao 29 e da 293 o 30. Tá? Lá no Estudos, a lista está como cinética, fatores que alteram a velocidade das reações. E muito obrigado, uma grande semana aí para todo mundo. Eu encontro vocês na sexta. Grande abraço, gente. Uma honra estar junto com vocês. Grande abraço.